Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 437, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. O tema agora, espíritos que desconhecem a própria situação. Quer dizer, desconhecem que desencarnaram. Vou usar aquele outro termo. Desconhecem que morreram. Porque muitas pessoas não entendem desencarnação e compreendem morte, então eu uso os dois termos por uma questão de respeito aos telespectadores, né? Então, porque isso aqui não é uma imposição, isso aqui é um estudo, é uma reflexão, onde nós podemos refletir, pensar, né? Devagarinho, não precipitadamente. Então é para a gente pensar, né? Então nós aqui estamos passando essas informações justamente para que isso ocorra, né? Essa comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico e assim sucessivamente. Ah, Luiz, mas Sueli quem transmite o tema? Sim, Sueli, toda honra e toda glória a nossa irmã Sueli Caldas Schubert. Mas o nosso trabalho aqui é esmiuçar. É como se, vamos dizer assim, como se a nossa responsabilidade fosse separar o joio do trigo, né? Nós tentamos mostrar outros ângulos que existem. Então, milhões de espíritos se apresentam, né, na casa espírita, levado lá pelos mentores espirituais, é óbvio, para receber o choque anímico. Mas são milhões que até aquele exato momento eles não sabiam que tinham desencarnado. Você entendeu como é que é? Então na casa espírita se apresenta tudo quanto é espécies de espírito. Isso encontra-se no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, né? A escala espírita, elaborada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Então, essa escala toda, ela se apresenta na casa espírita de acordo com a permissão dos benfeitores espirituais. Por isso que nós já dissemos, eu vou repetir, eu gosto disso. O médium ele tem que se preparar em todos os sentidos e se colocar à disposição dos mentores espirituais e não dos espíritos sofredores necessitados, porque todo o trabalho depende exclusivamente dos mentores espirituais. Uma vez em comum acordo com o médium. Por isso que nós, na condição de médios, devemos nos preparar. Então, olha só para você ver. Espíritos que desconhecem a própria situação. São aqueles espíritos que não têm consciência de que estão no plano espiritual, né? Aqui na Terra. Ô Luiz, mas que fizeram esses seres para chegar na pátria espiritual, na erraticidade, desconhecendo totalmente a situação? Ora, a imoralidade, as negligências aqui na Terra, o desrespeito pelos desígnios das leis divinas,
infringiram aqui na terra as leis do Criador. Como se diz, burlaram, né, as leis. Ou melhor, tentaram burlar as leis, mas não conseguiram. Como se diz, deram um tiro para cima, mas erraram e acertaram no próprio pé. Acharam que estavam atirando para cima, mas depois foram ver, eles deram o tiro no próprio pé. Então, esses seres que hoje na Terra, 2024, vive no orgulho, no egoísmo, nas ilusões, nas fantasias, né? Na arrogância, na prostituição, na toxicomania, né? Que são os toxicômanos, né? Esses seres todos que agem de acordo com Barrabás, com César, com Judas, né? Porque são tudo símbolos de tudo que não presta. Esses seres que não acreditam, né? Na imortalidade da alma, esses seres que têm medo da morte. Ora, mas por que medo da morte? Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, né? Que Ele nos concedeu a oportunidade de, aqui na Terra, treinarmos o desencarne nosso todos os dias e a nossa ressurreição todos os dias. No bom sentido, ressurreição, tá? Só para ficar assim melhor para a pessoa entender. Por quê? Treinar o desencarne. Porque todo dia, quando nós dormimos, nós desencarnamos. É como se fosse um desencarne. A única diferença é que o perispírito, ele ainda ali permanece preso ao corpo físico, numa junção juntamente com as energias vitais, o fluido vital, né, que encontra-se entre corpo físico e perispírito. No meio encontra-se o fluido vital, a energia vital, como queira, as pessoas usam muitos termos. Mas a pessoa fica presa pelos cordões de prata. Ousaram dar esse nome cordão de prata porque, de fato, quando os espíritos eles se distanciam do corpo físico, juntamente com o perispírito, na verdade, fica um cordão, né? Aqueles que podem ver, eles conseguem ver um cordão que interliga o espírito e o perispírito ao corpo físico. Aquele cordão, aquele fio na cor prata. Mas isso é de menos. Porque pode ser prata, pode ser azul, pode ser branco. Não tem problema nenhum. O importante é que o espírito ali está ligado ao corpo físico. É a única diferença de um encarnado com um desencarnado. O desencarnado não tem mais aquele cordão, porque o perispírito já foi, e o perispírito e o espírito já foi expulso ali daquele corpo físico devido às enfermidades, devido à ausência também, devido à volatização do fluido vital. Então, na falta do fluido vital, o espírito ele é expulso com o perispírito daquele corpo físico. Aí é onde os médicos vêm
e consumam o óbito, né? É onde eles prescrevem o óbito ali. Mas é preciso entender que o óbito, o desligamento total, ele só se concretiza quando cessa todas as funções neurológicas, principalmente no tronco encefálico, né? Antes disso, não. Ainda há ali vida, mas é uma vida praticamente fictícia, porque o espírito e o perispírito já foi expulso dali, mas ainda há algumas energias interligadas que gradativamente vão se desligando, né? Gradativamente. Então, aquele que viveu de acordo com os desígnios de Deus aqui na Terra, ele desencarna e é recebido pelos parentes, pelos amigos, pelos mentores espirituais e tudo mais, abreviando. Aqueles que não, fica impresso no perispírito aquele sentimento, aquela repulsa. Então ele passa, como já dissemos em outros vídeos, ele passa a enxergar o espírito passa a enxergar o perispírito como se fosse o teu corpo físico, porque de fato a impressão que ele tem é essa. Então ele perambula para lá, perambula para cá, ele, né, muitos que já desencarnaram, eles ainda continuam dentro de casa com os familiares, muitos continuam perambulando pelas ruas da cidade, muitos continuam nas suas propriedades, nas fazendas, por isso que vem aquele ditado, casas mal assombradas, fazenda assombrada e tudo mais, e por aí em diante. Então, muitos espíritos, nessas condições, são levadas às casas espíritas pelos mentores espirituais depois que, de tanto sofrer nas regiões umbralinas e também de tanto sofrer nos locais onde eles se encontravam perdidos, que eles, rogando a providência divina, a assistência e o amparo espiritual, ali os mentores os recolhe, levando-os até os departamentos espirituais, tratando deles e depois levando às casas espíritas para poder, através dos médios, receber aquele choque anímico, né? Aquele choque do despertar, do despertamento, ele desperta, né? Ali aquela energia do amor, do conhecimento, do médium, né, e de todo o grupo ali, em conjunto, que leva a ele aquele choque. Então, nem todos não têm consciência de que estão no plano espiritual, não sabem que morreram e sentem-se imantados aos locais onde viveram ou onde está o centro de seus interesses, né? Eu acho que eu já comentei. Se eu já comentei, você me perdoe. Uma amiga uma vez me pediu para que eu fosse com a minha caminhonete ajudar ela a transportar uns móveis de uma residência onde ela trabalhava e que a senhora daquela residência havia desencarnado fazia uma semana mais ou menos, creio eu. E então ela tinha que transportar esses móveis, esses pertences, até uma outra residência da mesma família. E nessa casa tinha uma cadeira, aquelas cadeiras de balanço, né? E essa senhora tinha mais de 95 anos, mais ou menos. E
chegando lá nessa casa, eu e essa minha amiga, enquanto essa minha amiga ia preparando as coisas para ser transportada, eu olhei na cadeira assim, a cadeira balançando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Até que em dado momento eu pude ver a senhora, né, que uma semana atrás havia desencarnado, ali se encontrava do mesmo jeitinho, como se nada tivesse acontecido. Então, quantos milhões de seres encontram-se nessas condições? Uns são mais fáceis de serem conscientizados, e o doutrinador, sentindo essa possibilidade, encaminhará o diálogo para isso. Outros, porém, trazem a ideia fixa em certas ocorrências da vida física e torna-se mais difícil a tarefa de aclarar-lhes a situação. Certos espíritos não têm condições de serem informados sobre a própria morte. Isso é que é muito importante. Nós já tratamos desse assunto, mas nós vamos tratar novamente. O doutrinador nunca que deve, com todo respeito, o doutrinador nunca que deve dizer ao espírito: você desencarnou, você morreu. Gente, por uma questão de respeito. O que nós não desejamos de ruim que nos aconteça, nós não podemos desejar a outros seres, principalmente aos desencarnados. O dever do doutrinador não é dizer ao espírito que ele já desencarnou, que ele já morreu, e sim usar a psicologia, porque quem tem condições e recursos de informar o espírito que ele já deixou o plano terra são os mentores. O dever do doutrinador é consolar aquele espírito usando a psicologia, como Chico Xavier dizia, adiando a verdade e não mentindo. Você entendeu? Então, a responsabilidade do doutrinador não é dizer você já morreu. Veja para você ver, olha para você ver, aí do teu lado, os mentores espirituais, fulano, cicrano, bertano. Ora, mas esse doutrinador tem uma bola de cristal que lhe permite saber de todos esses detalhes, com minuciosos detalhes? Isso é tudo invenção, isso é vaidade do doutrinador. Então, mas e se o espírito me pergunta, o que está acontecendo comigo? Onde eu me encontro? O doutrinador deve dizer assim, onde você se encontra, meu irmão? Você se encontra num hospital, num pronto-socorro. Mas por que eu me encontro aqui? Ora, meu irmão, no pronto-socorro, no hospital, naturalmente encontra-se pessoas doentes. Você aqui foi trazido, provavelmente por alguns amigos, não afirmando, porque não é responsabilidade do doutrinador. Você foi trazido aqui por alguns amigos para você passar por algum tratamento, receber alguns medicamentos. Mas eu já morri. Devemos ficar atentos a esse termo, viu? Nunca que o espírito faz essa pergunta. Isso aí é o próprio médium que, naquele momento ali, não conseguindo se desvencilhar daquelas energias e separar o joio do trigo, ele mesmo faz essa pergunta. Isso é o próprio médium que faz essa pergunta, não é o espírito. Porque o espírito, ele encontra ali, naquele claro escuro, não sabendo o que aconteceu com ele. Então, ele vai interrogar o doutrinador se ele já morreu, se ele não acredita na morte, se ele sabe que morrendo se acaba.
É preciso ficar atento a essa pergunta. Então, quando você doutrinador, ouvir o Espírito dizendo assim, interrogando você assim, mas eu já morri? Isso aí, 99% é uma interferência do médium. Porque o médium disciplinado e que tem conhecimento, o verdadeiro médium, ele não permite que o espírito faça essa pergunta e ele mesmo também, ele não faz essa pergunta. Porque o espírito ali, ele encontra-se num estado de transtorno tão grande que ele pode perguntar tudo, menos se ele já morreu, porque ele tem medo da morte, como aqui na Terra se diz, tem medo do demônio mitológico. Então é preciso ficar atento a isso aí. Ora, se aqui na Terra o indivíduo tinha medo da morte, passou para o plano espiritual, ele passou a adorar a morte? Eu estou morto? Não, meu irmão, ninguém morre. Nós somos imortais. Ah, mas eu estou sentindo que eu morri. Olha só para você ver. Isso é tudo da mente do médium. Vamos ficar esperto, viu? Doutrinadores, médios, porque não é assim que as coisas acontecem, não. Não é assim, não. Você está sentindo que você morreu, meu irmão? Estou. Bom, olha, ó, doutrinador, ó, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não tenho conhecimento a respeito. Eu não tenho conhecimento suficiente para te dizer se você morreu ou se não morreu. A única coisa que eu posso te dizer é que aqui você não veio parar sozinho. Por isso, eu confesso a você a minha ignorância, pedindo a você que acompanhe, porventura, esses que estão aí ao teu lado, porventura. Porque eles que de fato têm condições de te esclarecer melhor. Porque eu confesso que eu não tenho condições de te esclarecer se você morreu ou se não morreu. Em momento algum. Agora, a não ser que aquele espírito, depois de 1 mês, 2 meses, retorna à casa novamente e ali se manifestando através de um médium, ele... Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estou aqui de volta. Ai, que bom! Eu estive aqui há 2 meses atrás e fui tratado assim, mas os amigos que me conduziram até os hospitais no plano espiritual me disseram que, de fato, eu já deixei o meu corpo físico aí na Terra. No entanto, isso não me perturba mais. Então, aí sim, dali em diante, o doutrinador já sabe como tratar dele, porque já foi orientado pelos mentores espirituais. Toda honra e toda glória, gente, aos mentores espirituais, ao doutrinador e ao médium, nada. Por mais importante que seja o médium, mas tem muitas coisas que o médium interfere nas comunicações, ainda mais se ele não tiver disciplina, se não tiver conhecimento. E também ao autopersonalismo, tanto do médium quanto do doutrinador, que nós precisamos ficar muito atento com isso. Então, apresentando um total despreparo para a verdade. Essa explicação será feita com tato, dosando-se a verdade conforme o caso. Deve-se procurar infundir-lhes a confiança em Deus, a noção de que a vida se processa em vários estágios, que ninguém morre. A prova disso é ele estar ali falando e que a vida verdadeira é a espiritual. Tá vendo só? É conscientizar o espírito de que a vida continua, que ninguém morre, mas nunca dizer, você morreu. Você morreu e pronto.
Assuma que é melhor para você. Isso é um desastre, né? Isso é um desastre. Por isso que eu recomendo você, com todo respeito, nos seguir nesses temas, porque espíritos que desconhecem a própria situação. Agora, o próximo tema agora, espíritos suicidas. Depois, espíritos desafiantes, espíritos alcoólatras e toxicômanos, entendeu? Espíritos que desejam tomar o tempo da reunião. Então, nós temos aqui muitos assuntos maravilhosos que você, com todo respeito, não encontra fácil por aí, não. Então, acontece muito de muitos assuntos aqui, ficar em branco os esclarecimentos, mas é porque Vó aqui do meu lado, ela me poda bastante na fala. Então, muitas coisas eu não posso levar adiante, porque não é o momento da compreensão das pessoas. Mas nós vamos gravar mais um vídeo só, onde o tema espíritos suicidas, quer dizer, espíritos que se suicidaram aqui na Terra. Então vamos para o próximo vídeo para a gente ver, para a gente discutir esse tema também.